Esse vídeo é patrocinado pela Phoenix, a escola de inglês para quem deseja ir para o próximo nível. E se você entende que falar inglês é uma habilidade fundamental para o seu crescimento, entre em contato com a gente para saber mais. A escola é incompetente para ensinar inglês, né, cara? Tanto é que hoje o Brasil, inclusive, é antagônico, né? O Brasil é o lugar do mundo onde se tem mais cursos de inglês e, ao mesmo tempo, é a população que menos fala. Menos de 5% da população brasileira fala inglês, né? Então, a escola, a grande parcela de culpa é dela. Né? Tanto é que hoje, inclusive, o Brasil está entre os piores no número ali do PISA, né? Do ranking do PISA da educação. E o inglês, né? Um dos piores também. Porque o que acontece? Geralmente, o professor de inglês em escola não é professor de inglês. Aliás, não fala inglês. Ele é um cara ali que fez letras, fez pedagogia, né? E aí, cara, não tem nenhum professor de inglês. Vamos colocar o fulano que tem ali pedagogia, que é professor de letras, ou né, cursou letras, enfim. Geralmente é o professor de português também que dá aula de inglês, né? Ou às vezes também o professor de artes também dá aula de inglês, então aí fica nessa roda gigante, né? Porque o professor não fala inglês, aí o aluno não vai aprender, naturalmente, e aí ele pode se tornar um professor, e quando ele se tornar um professor, ele vai pensar a mesma coisa, cara. Meu professor não falava inglês e dava aula de inglês, então tá aqui, não preciso. E aí fica nisso, né? Óbvio que tem as exceções, mas eu, por exemplo, durante toda a minha estadia na escola, eu nunca tive um professor de inglês que falasse inglês. E talvez a maioria das pessoas que estão nos ouvindo também tenha tido essa mesma experiência. E a gente já normalizou isso, inclusive. Seria um absurdo eu chegar para você, Kevin, e falar o seguinte: Kevin, o professor de matemática não sabe matemática. Ele sabe só ali a tabuada, as 4 operações e a fórmula de Bhaskara. O resto, né? Ou então a professora de português que não sabe conjugar verbos. Não soa como um absurdo isso? Sim, sim. Mas quando a gente fala de inglês, não é um absurdo, né? É algo normalizado. Uhum. Então a escola é incompetente para ensinar inglês. Fato. Ponto. Com raras exceções. Com raras exceções. Mas a regra é essa. E aí tem os cursos de inglês tradicionais. Que surgiram aqui no Brasil para resolver esse problema. De fato, os cursos de inglês tradicionais sérios, realmente você vai aprender a falar inglês. Só que tem 2 barreiras de entrada grandes. Primeiro, tempo. Curso de inglês no Brasil costuma demorar muito. É em média aí de 8 a 12 anos. Eu mesmo fiz 8 anos lá no meu curso. Agora você pensa, para pensar, uma pessoa que já está no mercado de trabalho, um adulto. O cara quer crescer na carreira, ele quer ganhar mais, ele quer subir de cargo, e ele vai estudar inglês para ganhar mais, porque lá na empresa, quem fala inglês se destaca, ganha mais, pode ter uma ascensão de cargo, então ele vai almejar isso, então ele vai procurar um curso de inglês. Só que aí ele esbarra nessa barreira. Poxa, eu ficar 10 anos estudando inglês, eu não tenho esse tempo todo. Então, uma grande barreira. E a segunda grande barreira é o financeiro. O curso de inglês no Brasil costuma ser muito caro. Então, o que impede da maioria da população ter acesso, inclusive, né? Como eu disse no começo, menos de 5% da população brasileira fala inglês. Então, essa é a grande diferença, né? Entre os cursos tradicionais hoje e a escola, né? A escola não ensina, ninguém aprende a falar inglês na escola, né? Você vê ali o verbo to be, the book is on the table e só. E tem um curso, ensina, beleza. Mas aí, ou demora muito, ou é muito caro, ou os dois ao mesmo tempo.